Ninguém tá olhando. Nova produção original Netflix brasileira, isso é bem importante, que traz uma visão nova sobre como o seu anjo da guarda vive seu dia a dia e como ele protege você de você mesmo. Bem, é uma comédia bem simples, talvez não faça você rir muito, mas vai fazer você refletir bastante, pelo menos foi assim que eu entendi. E talvez você vá gostar bastante. Bem, sou Alexandre Maquin aqui do Tempo de Tela e simbora para mais uma crítica. Bem, como sempre, as críticas são sem spoilers e no caso vamos falar da primeira temporada. Mas o que eu vou acabar falando aqui inicialmente pode parecer um spoiler, mas só que ele já tá no trailer, então não é bem um spoiler. Aqui na história, os anjos da guarda são chamados de ângelos. E existem milhões e milhões de distritos pelo mundo. E aqui nós acompanhamos a história do distrito 5511. No caso, nós somos apresentados ao novo Ângelus. No caso, Ulisses, que vai se chamar de Uli, que é o primeiro Ângelus que surge em 300 anos. E que, inicialmente, já desde o princípio, não se encaixa em nada com os padrões ali estabelecidos. Porque, bem, os anjos nessa série são basicamente um modelo de repartição pública, sabe? Todo mundo uniformizado, tem a roupinha igual, todo mundo igual, mesmo cabelinho, tudo certinho. E o nosso Ulisses é basicamente um novo estagiário. E que, por ele ser um estagiário, ele não entende nada do que está acontecendo. Sim, ele inicialmente lê lá o livro das verdades, mas ele não compra muito bem a ideia. Para ser uma noção, a história já inicia falando que existem 4 regras primordiais que você não pode quebrar, senão vai acontecer uma série de consequências. E obviamente o nosso protagonista quebra elas. Bem, ele quebra acho que as 4 já no primeiro episódio. E por não existir bem uma punição, por ele ter quebrado as regras, ele começa a abrir asas para ver as possibilidades. E, para ver essas possibilidades, ele acaba carregando seus supervisores, a Greta e o Shun, que acabam fazendo um ótimo contraponto para tudo que o Uli está tentando fazer. Porque na real, vamos lá, o charme desse seriado não é a sua premissa. A gente vê anjos da guarda fazendo seu serviço, uma coisa espiritual, algo assim, isso já foi contado algumas vezes. O importante aqui é o seu trio principal. Na verdade, todo seriado ele é calcado na comédia. Na verdade, é um grupo bem alto de comediante nessa obra. E de todas as áreas, para falar a verdade. Então, o seu trio principal, o Ulisses, a Greta e o Shun, no caso, o Victor Lamoglia, a Júlia Rabeiro e o Danilo de Moura, eles conseguem ter uma ótima química que carrega muito bem a série. Bem, até uma certa parte, porque quando há uma separação do trio, a série se desgasta muito rápido. Mas vamos lá, qual é a ideia da série? Já que nós temos esse novo anjo da guarda que está fazendo o serviço, ele percebe já logo de cara que as regras que ele tem que cumprir não causam nada contra ele, se ele cumprir ou não cumprir, nada muda na vida dele, ele começa a se questionar sobre tudo. Já desde o início ele começa a se questionar bastante, porque bem, é o novo funcionário tentando entender o funcionamento da máquina toda da empresa. E bem, quando você acaba sendo um novo cara, você acaba se perguntando realmente sobre algum tipo de funcionamento. E que na verdade, muita gente nunca parou para fazer essas perguntas, ou na verdade não se importa. Então você tem uma jornada desses 3 ângelos. Então você tem a aventura desses 3 ângelos pelo Rio de Janeiro, na verdade São Paulo. Inicialmente com Uli fazendo perguntas e tendo os outros 2 como um contraponto, de certa forma, moral sobre tudo que ele está fazendo. Só que, ao longo da série, eles acabam sendo corrompidos pela inocência do Ulisses, foi assim dizer. Mas como eu estava falando, a Trindade funciona muito bem. Eles têm um ótimo time de comédia, eles têm um ótimo time do roteiro, sabe? Fica fechadinho neles. Mas quando eles se separam, a trama perde. Porque cada um deles tem a sua própria subtrama causada por essas descobertas sobre qual é a função deles ali. Só que elas acabam sendo um pouquinho over, elas se estendem demais. No caso, Ulisses ele acaba tendo um relacionamento amoroso como humana.
caso, de certa forma, proibitivo. Que é a Kéfera, que ela tá muito bem no seu papel. Sem sacanagem. Quando ela tem que rir, ela ri, chorar, chora, passa uma veracidade. A Greta, ela acaba tentando aproveitar de todos os prazeres que existem na Terra e também acaba se questionando sobre a imortalidade, sobre a mortalidade também. Sabe, qual é a importância de tudo isso se não há realmente um motivo? E o Shun, ele acaba sendo, de certa forma, o mais interessante, não que os outros não sejam, porque ele descobre a verdade, de certa forma, a verdade, mas ainda acredita em Deus, porque, bem, somos ângelos no caso. Então ele fica muito bem nessa dualidade por uma boa parte da série, na verdade até o final, sobre o que ela deveria fazer, porque mesmo ele sabendo as coisas, ele ainda continua fazendo o pensamento, não, a gente descobriu dessa forma porque o Criador quer que a gente saiba disso, o que vocês estão me mostrando é apenas uma visão que o Criador quer, sabe? Ele ainda tenta se justificar ao longo de tudo. Só que por ser um seriado de 8 episódios, mais ou menos de 30 minutos, essas subtramas acabam criando uma barriga que fica um pouco cansativo de se assistir. E isso é um pouquinho chato. E sim, antes que eu esqueça, você tem uma participação bem especial do Leandro Ramos, o rapaz lá do Choque de Cultura, que ele é um veterinário e, cara, ele tem umas piadas muito boas. Na verdade, a série toda tem muitas piadas muito boas. Não é tipo que você vai sair gargalhando, porque elas acabam sendo meio ácidas. Algumas são meio inocentes, outras são um pouco mais adultas. Eles fazem uma repetição de piadas sobre... Tem algumas piadas que são recorrentes e são legais, mas que se você for uma pessoa bastante religiosa, ou até um pouco, talvez não te agrade, porque ele pode ser um pouco blasfêmico, se você me entendeu. Mas o legal também é que, mesmo que você tenha uma barriga em certas partes, o seriado ele termina redondinho. Isso é muito bom. E também no início, quando você vê bastante como os ângelos fazem o seu dia a dia, como eles salvam os humanos das pequenas coisas e como os humanos são basicamente bem estúpidos e morreriam facilmente. É engraçado, não é bem uma piada, mas a forma como é ensinado é muito engraçado. Da forma como também faz algumas explicações básicas, tipo, por que todo motorista de táxi gosta de falar, ou de uma manicure, é tudo sempre influência deles. É legal essa parte. E, sinceramente, finalizando aqui, Ninguém Tá Olhando é uma comédia ácida, eu vou chamar de ácida, que dá umas boas afinetadas sobre alguns tabus da sociedade, que basicamente é o que Ulisses faz a temporada toda, sobre questões desde certo e errado, sobre romances e o que nós devemos fazer com certos poderes. Tem 8 episódios, é rápido de assistir, a trama é boa, tem ótimas atuações, mesmo alguns personagens B ou C que deixam a desejar, pelo menos pra mim. Mas no geral, não é uma série ótima, mas ela é um ok, bem ok mesmo. Então, gente, sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa é só comentar, compartilhar, curtir. Estamos sempre aí e até depois.